Saramago é 100, um olhar sobre seus romances pela voz de Raul de Oliveira. Salve, salve, caros ouvintes! É com grande alegria que chegamos ao 5º episódio desse podcast tão especial em homenagem aos 100 anos de José Saramago. E eu aproveito para dizer que vou ficar muito feliz se vocês me contarem aqui nos comentários que os levei à leitura de algum dos romances já apresentados até agora. Bom, com esse episódio inauguramos os anos 80, década de afirmação do talento cada vez maior do autor. Em 10 anos, Saramago publicaria mais 4 romances, 4 clássicos da literatura mundial: O Memorial do Convento, tema do episódio de hoje, O Ano da Morte de Ricardo Reis, A Jangada de Pedra e História do Cerco de Lisboa. Mas antes do Memorial, Saramago publicou 2 obras: Que Farei com Este Livro e Viagem a Portugal. Que farei com este livro? Publicado em 1980, Que Farei com Este Livro é a segunda incursão de Saramago na dramaturgia. Ali, o autor ensaia seus primeiros passos no campo da investigação histórica e crítica, marca distintiva de vários de seus romances e obras futuras. A peça ambienta-se em Lisboa, entre abril de 1570, quando Luís de Camões retorna ao reino vindo da Índia e Moçambique, e março de 1572, quando consegue finalmente publicar sua obra maior, Os Lusíadas. Naturalmente, de Camões é também a epígrafe. Canção, neste desterro viverás, voz nua e descoberta, até que o tempo em eco te converta. No segundo episódio, falei um pouco sobre minha origem portuguesa. E eu não posso deixar de aproveitar essa deixa para falar mais um pouquinho sobre meu nome e sua relação com Camões. Eu me chamo Raul Martinho, e esse Martinho não é sobrenome, é nome próprio, como João Paulo ou Luiz Cláudio. Em Portugal é o apelido, e na minha família é transmitido apenas para um filho homem de cada geração. Tenho registros começando com meu bisavô José Martinho, passando por meu avô, meu pai e chegando até meu filho, Miguel Martinho. Nome mitológico de espírito guerreiro que se define na estrofe 67 do 10º canto dos Lusíadas. Este será Martinho, que de Marte o nome tem com as obras derivado, tanto em armas ilustre em toda parte, quanto em conselho, sábio e bem cuidado. Viagem a Portugal. Viajante culto, sensível e amoroso, Saramago retorna aos diários de viagem após suas impressões com a bagagem do viajante e o manual de pintura e caligrafia. Entre outubro de 79 e julho de 1980, José Saramago percorreu o país de norte a sul, a convite do Círculo de Leitores, que comemorava o 10º aniversário da sua implantação em Portugal. O resultado dessas andanças é o livro Viagem a Portugal, publicado em 1981 e assim explicado pelo autor. Não há nenhuma intenção prévia no sentido de reinventar o país que somos e a cultura que temos. Há certas coincidências, isto sim, com os viajantes do século passado, como essa de Queiroz ou Oliveira Martins, e talvez com essa obsessão que se deu depois do 25 de abril de explicar o próprio país. No meu caso, o livro nasceu de uma encomenda do Círculo de Leitores de Lisboa, que me convidou a fazer um guia, algo que recusei porque não seria capaz de fazê-lo. Propus a eles, em troca, fazer uma viagem na qual estaria presente toda a minha subjetividade, todas as minhas reações e reflexões. Nunca pensei em escrever um livro semelhante. Não é um guia turístico, quer dizer, não é um livro prático. Eu trago a minha sensibilidade de escritor. Fala-se de Portugal, mas naturalmente por trás desse olhar é uma pessoa que o narra.
Viagem a Portugal é um livro lento, de 400 páginas, menos lento do que eu teria desejado, porque o importante não é viajar, mas estar em um lugar. Ir de um lugar a outro é o menos importante. Viajar é outra coisa muito diferente de fazer turismo e, sobretudo, é outro modo de estar. A minha não é uma viagem interior, mas uma forma de ver e de sentir. Neste sentido, coincido com Pessoa. Viajar é também sentir. Não importa enquadrar o livro em determinado rótulo. Viagem a Portugal é obra de rara beleza, poética, mas também funcional. Eu mesmo o utilizei como fonte para minha rápida e inesquecível viagem a Portugal, o que me fez, felizmente, desviar por caminhos que jamais arriscaria, desculpem-me a rima, sem José como guia. Em Sendim, vila situada ao norte de Portugal, na fronteira com a Espanha, Saramago anotou esse delicioso relato. Em Sendim são horas de almoço. Que será? Onde será? Alguém diz ao viajante: siga por essa rua fora. Aí adiante há um largo, e no largo é o restaurante Gabriela. Pergunte pela senhora Alice. O viajante gosta desta familiaridade. A mocinha das mesas diz que a senhora Alice está na cozinha. O viajante espreita a porta. Há grandes odores de comida no ar que se respira. Um caldeirão de verduras ferve a um lado e da outra banda da grande mesa do meio, a senhora Alice pergunta ao viajante que quer ele comer. O viajante está habituado a que lhe levem a ementa, habituado a escolher com desconfiança, e agora tem de perguntar. Então a senhora Alice propõe a posta de vitela mirandesa. Diz o viajante que sim, vai sentar-se à sua mesa e, para fazer boca, trazem-lhe uma suculenta sopa de legumes, o vinho e o pão. Que será a posta de vitela? Por que posta? Então, posta não foi sempre de peixe? Em que país estou? Pergunta o viajante ao copo do vinho, que não responde e, benévolo, se deixa beber. Não há muito tempo para perguntas. A posta de vitela, gigantesca, vem numa travessa, nadando em molho de vinagre, e para caber no prato tem de ser cortada, ou ficaria a pingar para a toalha. O viajante julga estar sonhando. Carne branda que a faca corta sem esforço, tratada no exato ponto. E este molho de vinagre que faz transpirar as maçãs do rosto e é cabal demonstração de que há uma felicidade do corpo. O viajante está comendo em Portugal. Tem os olhos cheios de paisagens passadas e futuras, enquanto ouve a senhora Alice chamar da cozinha e a mocinha das mesas ri e sacode as tranças. Ao final do livro, Saramago escreve uma de suas mais belas páginas, intitulada O Viajante Volta Já. Não é verdade. A viagem não acaba nunca. Só os viajantes acabam. E mesmo estes podem prolongar-se em memória, em lembrança, em narrativa. Quando o viajante se sentou na areia da praia e disse: não há mais que ver, sabia que não era assim. O fim de uma viagem é apenas o começo de outra. É preciso ver o que não foi visto, ver outra vez o que se viu já, ver na primavera o que se vira no verão, ver de dia o que se viu de noite, com o sol onde primeiramente a chuva caía, ver a seara verde, o fruto maduro, a pedra que mudou de lugar, a sombra que aqui não estava. É preciso voltar aos passos que foram dados, para os repetir e para traçar caminhos novos ao lado deles. É preciso recomeçar a viagem, sempre. O viajante volta já. Episódio 5 Memorial do Convento. Verdade, José. A viagem não acaba nunca. E para seguir com tanta poesia, só mesmo viajando na passarola, sobrevoando Mafra e o século XVIII nesse fantástico memorial
que, publicada em 82, fez voar o nome Saramago por céus além Portugal. Após criar um novo estilo de narrativa, baseada na palavra falada e abolindo normas sintáticas, Saramago inova com o Memorial ao lançar mão de fatos documentais para recriar a história através de uma ficção fantástica, poética e provocadora. Memorial do Convento tem alicerces em fatos reais, mas fala dos impossíveis sonhos humanos. Dom João V, cumprindo uma promessa, ordena que o Palácio Nacional de Mafra, também conhecido como o Convento, fosse erguido no início do século XVIII, em pleno processo colonial e à custa de uma imensa quantidade de ouro e diamantes vindos do Brasil, além do sangue de milhares de operários. Dentre eles havia um certo Baltazar, da estirpe de 7 sóis, inválido da mão esquerda depois de uma guerra e apaixonado por Blimunda, depois chamada 7 Luas, uma jovem dotada de poderes extraordinários, aquela que colecionava vontades, almas talvez, e via por dentro das pessoas. Ao mesmo tempo, temos o sonho igualmente real da Passarola, máquina de voar construída pelo padre Bartolomeu Lourenço, o Ícaro do Recôncavo. Personagens quixotescos e atemporais, anjos sem asa, sonhos. Como sempre, a melhor forma de entender o processo criativo de Saramago é ouvir o próprio autor. Para escrever este romance, cuja ação se situa entre 1711 e 1739, a primeira exigência é um conhecimento tido por suficiente dessa mesma época. Isso significa que se tenha que dar um mergulho nesse século através da leitura de documentos. Durante muitos meses, vivi no fim do século XVII e no século XVIII. Precisei de ler e quase de falar como então se falava. Olhei muito para a pintura da época e ouvi muita música. Talvez não fosse necessário, mas senti-me bem ao fazê-lo. No que toca à investigação, que ponho sempre entre aspas por não ser rigorosa, tive de consultar e de decifrar documentos da época, de preocupar-me com aspectos econômicos e sociais, com a questão do Santo Ofício, não tanto para vir dizê-lo, mas como se quisesse senti-lo. A minha ideia, quando concebi o Memorial do Convento, estava limitada à construção do convento, e é depois que eu verifico que, nessa mesma época, um padre tinha a ideia de fazer uma máquina de voar. Então isto o modificou completamente. A partir daí, o romance tinha que ser diferente, completamente diferente. E toda a oposição entre o que cai e o que sobe, entre o pesado e o leve, o que quer voar e impede que voe, toda essa relação entre liberdade e autoridade, entre invenção e convenção, ganha uma dimensão que antes não estava nos meus propósitos e modifica completamente o romance. Epígrafe e dedicatória. Memorial traz 2 epígrafes que bem traduzem o romance. A primeira, do padre Manuel Velho. Para a forca ia um homem, e outro que o encontrou lhe disse: Que é isto, senhor fulano? Assim vai vós me ser? E o enforcado respondeu: Eu não vou, estes me levam. E a segunda, de Marguerite Yourcenar. Eu sei que estou caindo no inexplicável quando afirmo que a realidade, essa noção flutuante, o conhecimento mais exato possível dos seres, é nosso ponto de contato e nossa via de acesso às coisas que vão além da realidade. A Isabel, porque nada perde ou repete, porque tudo cria e renova. Com estas palavras, Saramago dedicou o romance à sua companheira na época, a escritora Isabel da Nóbrega. E assim começa o romance.
Dom João, quinto do nome na tabela real, irá esta noite ao quarto de sua mulher, Dona Maria Ana Josefa, que chegou há mais de 2 anos da Áustria para dar infantes à coroa portuguesa e até hoje ainda não emprenhou. Já se murmura na corte, dentro e fora do palácio, que a rainha provavelmente tem a madre seca, insinuação muito resguardada de orelhas e bocas delatoras, e que só entre íntimos se confia. Que caiba a culpa ao rei, nem pensar. Primeiro, porque a esterilidade não é mal dos homens, das mulheres sim, por isso são repudiadas tantas vezes. E segundo, material prova, se necessária ela fosse, porque abundam no reino bastardos da real semente, e ainda agora a procissão vai na praça. Mas nem a persistência do rei, que, salvo dificultação canônica ou impedimento fisiológico, 2 vezes por semana cumpre vigorosamente o seu dever real e conjugal, nem a paciência e humildade da rainha que, a mais das preces, se sacrifica a uma imobilidade total depois de retirar-se de si e da cama o esposo, para que se não perturbem em seu gerativo acomodamento os líquidos comuns, escassos os seus por falta de estímulo e tempo, e cristianíssima retenção moral. Pródigos os do soberano, como se espera de um homem que ainda não fez 22 anos. Nem isto nem aquilo fizeram inchar até hoje a barriga de Dona Maria Ana. Mas Deus é grande. No memorial aflora a finíssima ironia saramaguiana na observação dos fatos históricos, sempre a serviço de uma fabulação brilhante que revela uma crítica social devastadora. Em 1995, Saramago disse à Folha de São Paulo: "Atraiu-me na história do convento de Mafra o esforço e o sacrifício dos milhares de homens que trabalharam na construção de monumentos à vaidade de um rei e ao poder da Igreja." Em um outro trecho do romance, o autor descreve bem esse pensamento. Ora, o mal desta obra de Mafra é terem posto homens a trabalhar nela em vez de gigantes. E se com estas e outras obras passadas e futuras se quer provar que também o homem é capaz de fazer o trabalho que gigantes fariam, então aceite-se que leve o tempo que levam as formigas. Todas as coisas têm de ser entendidas na sua justa proporção, os formigueiros e os conventos, a laje e a pargana. 600 homens agarrados desesperadamente aos 12 calabres que tinham sido fixados na traseira da plataforma. 600 homens que sentiam, com o tempo e o esforço, ir-se-lhes aos poucos a tesura dos músculos. 600 homens que eram 600 medos de ser. E tudo por causa de uma pedra que não precisaria ser tão grande. Com 3 ou 10 mais pequenas se faria do mesmo modo a varanda. Apenas não teríamos o orgulho de poder dizer a Sua Majestade: "É só uma pedra", e aos visitantes, antes de passarem a outra sala: "É uma pedra só". Por via destes e outros tolos orgulhos é que se vai disseminando o ludíbrio geral, com suas formas nacionais e particulares, como esta de afirmar nos compêndios e histórias: "Deve-se a construção do convento de Mafra ao rei Dom João V. Por um voto que fez se lhe nascesse um filho, vão aqui 600 homens que não fizeram filho nenhum à rainha, e eles é que pagam o voto, que se lixam", com perdão da anacrônica voz. Seguindo nossa leitura, em uma das muitas cenas que fazem do memorial uma obra-prima, assistimos ao encontro de Baltazar e Blimunda. Sol e lua, simplesmente amor. Baltazar Mateus, os 7 sóis, está calado, apenas olha fixamente Blimunda e de cada vez que ela o olha a ele, sente um aperto na boca do estômago, porque olhos como estes nunca se viram, claros de cinzento ou verde ou azul, que com a luz de fora variam ou o pensamento de dentro,
e às vezes tornam-se negros noturnos, ou brancos brilhantes como lascado carvão de pedra. Veio a esta casa não porque lhe dissessem que viesse, mas Blimunda perguntara-lhe que nome tinha, e ele respondera. Não era necessária melhor razão. Por 1 hora ficaram os dois sentados, sem falar. Apenas uma vez Baltazar se levantou para pôr alguma lenha na fogueira que esmorecia, e uma vez Blimunda espevitou o morrão da candeia que estava comendo a luz, e então, sendo tanta claridade, pôde Sete Sóis dizer: Por que foi que perguntaste o meu nome? E Blimunda respondeu: Porque minha mãe o quis saber e queria que eu o soubesse. Como sabes, se com ela não pudeste falar? Sei que sei, não sei como sei, não faça perguntas e que não posso responder. Faze como fizeste, vieste e não perguntaste por quê. E agora? Se não tens onde viver melhor, fica aqui. Hei de ir para Mafra, tenho lá família. Mulher? Pais e uma irmã. Fica. Enquanto não fores, sempre será tempo de partires. Por que queres tu que eu fique? Porque é preciso. Não é a razão que me convença. Se não quiseres ficar, vai-te embora, não te posso obrigar. Não tenho forças que me levem daqui. Deitaste-me um encanto. Não deitei tal, não disse uma palavra, não te toquei. Olhaste-me por dentro. Juro que nunca te olharei por dentro. Juras que não o farás e já o fizeste. Não sabes de que estás a falar. Não te olhei por dentro. Se eu ficar, onde durmo? Comigo. Deitaram-se. Blimunda era virgem. Que idade tens? Perguntou Baltazar. E Blimunda respondeu: 19 anos, mas já então se tornara muito mais velha. Correu algum sangue sobre a esteira. Com as pontas dos dedos médio e indicador umedecidos nele, Blimunda persignou-se e fez uma cruz no peito de Baltazar, sobre o coração. Estavam ambos nus. Numa rua perto ouviram vozes de desafio, bater de espadas, correrias. Depois, o silêncio. Não correu mais sangue. Quando de manhã Baltazar acordou, viu Blimunda deitada ao seu lado a comer pão, de olhos fechados. Só os abriu, cinzentos àquela hora, depois de ter acabado de comer, e disse: Nunca te olharei por dentro. Mais à frente, vemos Padre Bartolomeu apresentando o projeto da passarola a Baltazar, protagonizando um dos incontáveis diálogos filosóficos de rara beleza, constante em toda a obra de Saramago. Vamos ouvir. O homem primeiro tropeça, depois anda, depois corre e um dia voará, respondeu Bartolomeu Lourenço. Abrindo uma arca, tirou um papel que desenrolou, onde se via o desenho de uma ave. A passarola seria. Isso era Baltazar capaz de reconhecer. E porque à vista era o desenho um pássaro, acreditou que todos aqueles materiais, juntos e ordenados nos lugares competentes, seriam capazes de voar. Mais para si próprio do que para Sete Sóis, que do desenho não via mais que a semelhança da ave, e ela lhe bastava, o padre explicou, em tom primeiramente sereno, depois animando-se. Isto que aqui veis são as velas que servem para cortar o vento e que se movem segundo as necessidades. E aqui é o leme com que se dirigirá a barca, não ao acaso, mas por mão e ciência do piloto. E este é o corpo do navio dos ares, a proa e a popa em forma de concha marinha, onde se dispõem os tubos do fole para o caso de faltar o vento, como tantas vezes sucede no mar. E estas são as asas. Sem elas, como se haveria de equilibrar a barca voadora? E destas esferas não te falarei, que são segredo meu. Bastará que te diga que sem o que elas levarão dentro, não voará a barca. Mas sobre esse ponto ainda não estou seguro. E nesse teto de arames penduraremos umas bolas de âmbar, porque o âmbar responde muito bem ao calor dos raios do sol para o efeito que quero.
E isto é a bússola. Sem ela não se vai a parte alguma. E isto são roldanas. Servem para largar ou recolher as velas, como nos navios do mar. Calou-se alguns momentos e acrescentou: e quando tudo estiver armado e concordante entre si, voarei. Quando? Limitou-se a perguntar. Ainda não sei, respondeu o padre. Falta-me quem me ajude. Sozinho não posso fazer tudo, e há trabalhos para que a minha força não é suficiente. Calou-se outra vez, e depois... Queres tu vir ajudar-me? Perguntou. Baltazar deu um passo atrás, estupefato. Eu não sei nada, sou um homem do campo. Mais do que isso, só me ensinaram a matar. E assim como me acho, sem esta mão... Com essa mão e esse gancho podes fazer tudo quanto quiseres. E há coisas que um gancho faz melhor que a mão completa. Um gancho não sente dores se tiver de segurar um arame ou um ferro. Nem se corta, nem se queima. E eu te digo que Maneta é Deus e fez o universo. Baltazar recuou assustado. Persignou-se rapidamente, como para não dar tempo ao diabo de concluir as suas obras. Que está a dizer, padre Bartolomeu Lourenço? Onde é que se escreveu que Deus é Maneta? Ninguém escreveu, não está escrito. Só eu digo que Deus não tem a mão esquerda, porque é à sua direita, à sua mão direita, que se sentam os eleitos. Não se fala nunca da mão esquerda de Deus, nem as Sagradas Escrituras, nem os doutores da Igreja. À esquerda de Deus não se senta ninguém, é o vazio, o nada, a ausência. Portanto, Deus é Maneta. Respirou fundo o padre e concluiu. Da mão esquerda. Sete Sóis ouvira com atenção. Olhou o desenho e os materiais espalhados pelo chão, a concha ainda informe. Sorriu e, levantando um pouco os braços, disse: se Deus é Maneta e fez o universo, este homem sem mão pode atar a vela e o arame que hão de voar. Com mais de 50 edições, Memorial do Convento já vai traduzido para além de 20 idiomas. Em 1989, o italiano Asio Corgi compôs a ópera Blimunda, baseada no romance. Em 2012, a Fundação José Saramago lançou o primeiro número da sua revista digital, hoje já com 120 edições, também chamada Blimunda. Centrada em questões literárias, a revista segue os princípios que orientam a Fundação, como a defesa do meio ambiente, dos direitos humanos e a valorização da cultura portuguesa. Na sua primeira página, lemos uma nota manuscrita pelo próprio Saramago. Não deixemos que os nossos mortos morram. Parece uma frase sem efeito, mas é, em rigor, uma condição de vida. Porque se deixarmos morrer os mortos, é a sua contribuição para a vida que estamos rejeitando. Cadernos de Lanzarote. Mas nem só de alegrias vive o homem. E Saramago também enfrentou muitas situações hostis em sua vida, principalmente, embora pareça absurdo, dentro de Portugal. Em 30 de abril de 1993, José registrou em seus diários sua revolta diante do inacreditável. Pergunto-me se estarei a sonhar. A maioria social-democrata da Assembleia Municipal de Mafra votou contra uma proposta da CDU para que me fosse atribuída a medalha de ouro do Conselho, alegando que estraguei o nome de Mafra e que o Memorial do Convento é um livro reprovável a todos os títulos. Um outro motivo, não menos principal, terá sido que não convinha distinguir um escritor comunista. Quer dizer, tolera-se, com dificuldade, que existam comunistas. Consente-se, porque não é possível evitá-lo, que alguns desses comunistas sejam escritores, mas eles que não se lembrem de escrever o Memorial do Convento, mesmo que em 2 séculos e meio de iluministas e árcades, de românticos e realistas, não se tenha achado ninguém para o fazer.
Peço, portanto, aos habitantes de Mafra que até as próximas eleições locais considerem esse livro como não existente, uma vez que, por uma razão ou por outra, por não serem dignos dele ou por ser indigna deles a decisão tomada, não o merecem. Depois, contados os votos, corrigido ou não pelas urnas o atentado que agora foi cometido contra a inteligência, mais do que contra mim, logo verei se devo restituir a Mafra o memorial que lhe ofereci há 11 anos, ou retirar o seu nome do mapa de Portugal, que ainda conservo dentro do coração. Calma, José, calma, muita paciência. Mafra e seu povo moram em seu coração. Os políticos, enfim, foram precisos 14 anos, sim, 14 anos para que Mafra finalmente lhe atribuísse a distinção. Já autor mais do que consagrado, Nobel de Literatura, com 85 anos de idade, Saramago não compareceu à cerimônia de premiação por estar doente, mas fez a seguinte declaração: 14 anos de calúnias, insultos e mentiras limpam-se com uma medalha de mérito? Que méritos tem hoje que me faltassem ontem? O meu primeiro e natural impulso foi rejeitar, mas depois pensei na fidelidade, na constância com que durante aquele tempo os meus leitores de Mafra sofreram comigo a repugnante injustiça. Será, pois, por gratidão a eles, e só por gratidão a eles, que aceitarei o distintivo. No próximo episódio, vamos desvendar o ano da morte de Ricardo Reis, o fascinante romance que tem um lugar todo especial no coração de Saramago. Imperdível. Espero vocês! O podcast Saramago é 100 tem pesquisa, roteiro, edição e apresentação de Raul de Oliveira. Direção de arte e locuções, Diana Machado. Design gráfico, Percy Ellis. E as músicas que vocês ouvem aqui são dos maravilhosos portugueses do Madre Deus. E se vocês quiserem deixar comentários ou sugestões, me acompanhem pelo Instagram, @raul.doliveira e YouTube Raul de Oliveira. Saramago é 100!